Boa noite, meus queridos e queridas. Sejam todos muito bem-vindos nessa terça-feira mais do que linda. Pessoal, hoje eu trago uma convidada ilustre para conversar conosco, a doutora Ana Cláudia Junqueira. É uma querida, uma profissional de conduta ilibada, a qual ela tem o meu respeito e a minha admiração. E ela vai falar sobre psicologia jurídica. Ela que já está conosco. Lidinha, seja bem-vinda, Ana. Deixa eu enviar o convite. Obrigada. Olá, Uma querida. honra. Uma Muito honra e boa um orgulho estar com noite. você, Lu. O prazer é todo meu. Que satisfação revê-la. Muito bom mesmo. Bom demais. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Queria primeiramente agradecer a sua presteza em estar compartilhando um conteúdo tão importante, da qual você tem mais de 26 anos de atuação. Como o tempo passa, né? E assim, é Tempo sinal que o voa. trabalho, o tempo voa. E é sinal que seu trabalho está sendo super bem aceito e reconhecido. Parabéns desde já. Queria, antes da gente iniciar a entrevista, saber se o som tá legal, se a imagem Para tá mim tá tranquilo para tranquilo. você. Para mim Tá, tranquilo. conforme a live for transcorrendo, você vai me dando feedback, porque às vezes a internet costuma dar um delay. Pessoal que está entrando agora, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de dar dois avisos, na verdade, são três pedidos. O primeiro deles, caso vocês possam estar compartilhando via direct através do aviãozinho, para que mais pessoas tenham acesso à live. Também deixar os corações para que o algoritmo do Instagram seja mais assertivo. E caso, gente, vocês tenham alguma dúvida, alguma observação, pode deixar nos comentários, que eu tenho certeza que a doutora Ana Cláudia vai responder com o maior carinho. E o tema, gente, escolhido foi psicologia jurídica, mas antes de adentrarmos a live, eu queria fazer a apresentação da minha convidada. É a doutora Ana Cláudia Junqueira Bird, que pronuncia Bird. É Burde. assim? Falei correto? Burde. Burde, isso. Burde. Isso. Ela é psicóloga clínica e jurídica, mestre em psicologia. Ela é vice-presidente da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos da área sócio-jurídica do Brasil. É psicóloga do TJMG há mais de 26 anos e também é professora. Currículo vasto, muita experiência e muito conteúdo edificante. Antes de da gente começar a entrevista, você gostaria de fazer alguma consideração inicial, alguma observação? Bom, falar, né, que é uma delícia estar aqui com você, né? Um momento de poder partilhar um pouco da experiência que a gente tem, né? Nessa área, que é uma área tão sedutora, assim. Todo mundo fala de psicologia jurídica, a gente fala de um lugar que todo mundo fica encantado e curioso para saber como é que funciona essa questão, né? Como é que é isso? Que seria psicologia jurídica, né? E aí é isso, vamos Sim, conversar, vamos bater um papo. Eu acho que vai ser uma conversa mesmo, vai ser um bate-papo gostoso. E quem sim, tiver sim. alguma dúvida, alguma coisa, a gente com certeza vai responder no final, né? Tô E vendo aqui um sobre tanto de a gente questão. desconhecida entrando, né? É gostoso de Ah, ver, que né? As ótimo. pessoas estão atendendo o convite da gente, né, Luana? Sim, sim, isso é muito gratificante, porque o que eu acho muito interessante da live é justamente essa capacidade de interação entre os convidados e, no caso, as pessoas que estão sendo, né, eu como
digamos, mestre de cerimônia, você como a entrevistada, né? Então, eu acho que esse intercâmbio de informações é muito salutar e nos torna, assim, mais motivados a estar fazendo a live. Com Inclusive, certeza. eu estou rumo às 200 lives, já completei as 100 lives, agora é rumo às 200. Que beleza, que ótimo, muito bom, muito bom. Pois é, para mim é uma honra e uma grande satisfação revê-la. Que Sobre a bom. questão da psicologia, né, você mesmo disse que as pessoas têm muita curiosidade em saber como que ela se aplica. Quais que são as nuances que a psicologia pode atuar no direito? Até qual ponto, qual que é o intercâmbio entre essas duas profissões? Bom, a psicologia, ela é uma interface com o direito, né? E Sim. nesse ponto, a gente tem várias áreas de atuação. Tem a área de atuação no fórum, né? Que é a minha Uhum. área de atuação, mas também tem a área de psicologia no sistema prisional, no sistema socioeducativo, nas polícias, na defensoria pública, no Ministério Público. E no fórum, a gente atua nas diversas áreas do direito, né? Direito civil, direito penal, criminal, e infância e juventude, né? Principalmente na vara de infância e juventude e nas varas de família, que é onde a gente tem mais solicitação para atuar. E o papel da psicologia nos fóruns é fornecer subsídio para a decisão do juiz ser mais assertiva e ser mais adequada do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional dos processos, né? Essa Sim, em linhas sim. gerais, é isso. Mas eu queria que você falasse assim, se a psicologia ela é mais a caráter preventivo no caso de conciliação ou no caso de quando o processo já está, seja ele em fase de execução ou até mesmo de oitiva de testemunhas, em que fase o seu trabalho como psicólogo jurídica atua com a maior demanda? A maior demanda é quando já existe o processo, né? A conciliação e a Sim. mediação, elas vêm posterior à nossa entrada nos fóruns. Nós começamos a trabalhar nos fóruns depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Quando a lei solicita que os juízes tenham uma equipe técnica que forneça subsídio para as decisões deles. Então, a gente atua Sim. numa forma com o processo já instaurado, né? Dentro dos fóruns, a gente atua com o processo já instaurado. Então, a gente faz um Uhum. estudo de caso para entender e compreender a situação das partes envolvidas nas ações, né, nos litígios, para poder compreender melhor como fazer para poder diminuir o conflito, né? Ou minimizar o conflito, né? Tem uma frase que eu Sim. gosto muito, que eu Uhum. li logo que eu comecei a trabalhar, que fala que a psicologia tenta pegar as partes processuais e torná-las mais inteiras. Ao ouvir, é o Sim, sim. momento que as partes têm para poder falar do que elas sentem com relação àquela ação, do que elas sentem com relação à outra pessoa, à outra parte, principalmente em direito de família, né? Das mágoas, dos Uhum. sentimentos, das dores e de tudo que envolve o processo, né? Porque às vezes a pessoa Uhum. foca a vida dela toda em torno de um processo, em torno de uma vingança, em torno de um sentimento que não é o mais adequado para ela naquele momento. E o papel da psicologia é compreender como que a pessoa está agindo, como que a pessoa se comporta diante daquela situação, para facilitar, para que ela se veja e veja que a vida dela vai além daquele processo, daquela ação.
né? Além daquele divórcio, além daquela disputa de guarda, além daquela adoção, né? De tudo que Sim. pode estar envolvido no processo judicial. Esse é o papel da psicologia, compreender o emocional que está por trás daquele momento da ação judicial. Certo. E com relação às questões atinentes à adoção, qual a sua opinião sobre o trâmite que é feito até conseguir que um casal adote uma criança? Porque nós sabemos, né, do alto índice de abandono de crianças, não só em idade tenra, mas em idades maiores. Sobre a sua ótica, você acha que deveria ter algum ajuste na legislação? Luana, a legislação não é o problema. O Certo. problema é a questão muito do que é o desejo do casal em adotar, qual que é o perfil que esse casal, que essa pessoa, né, que não precisa ser um casal especificamente, mas uma pessoa que queira adotar uma criança, qual que é o perfil que ela deseja? Uhum. E qual que é o perfil das crianças disponíveis para adoção? Que não casa, né? Porque No as caso. crianças que estão disponíveis para adoção ou são mais velhas, ou têm algum problema de saúde, tem a questão de adoção interracial. Então, as crianças e o perfil que as pessoas querem é bebê, recém-nascido, né, menina. Uma questão que o perfil que a pessoa deseja ao adotar, ao querer adotar uma criança, geralmente não casa com o perfil das crianças disponíveis para adoção. Então, a questão é essa: tem mais criança disponível para adoção do que gente para adotar. Aliás, é o É, contrário, tem é, mais gente sim, querendo adotar do que criança disponível para adoção. E para retirar uma criança de uma família e colocá-la disponível para adoção, é todo um processo, porque a gente não pode simplesmente, a mãe deixou e foi para o bar beber, então vão tirar e vão dar para adoção. Não é isso, não é assim que funciona. A gente tem que entender as questões dessa mãe que está abandonando, por que está abandonando, se ela quer realmente abandonar, se ela quer entregar para adoção ou não, né? Se é uma mulher que está grávida, se ela quer entregar aquela criança para adoção, por que motivo é isso? É esse? Que motivo que tem por trás desse desejo de entregar para adoção? Se é uma falta de apoio familiar, falta de apoio do pai, né? Da uhum, criança, porque toda criança não é só da mãe, tem o pai, tem a sim, tem um família, ponto. né? Então, tudo isso tem que ser avaliado, tem que ser olhado, tem que ser verificado de forma muito criteriosa, né? Para fazer a destituição de um poder familiar para colocar essa criança disponível para adoção. Então, são tantos detalhes. Isso é o bonito da psicologia, sabe? Quando a gente vê o setor psicossocial, né? A psicologia, o serviço social, o trabalho que a gente faz, né? Nos casos de adoção, para entender Uhum. as motivações, tanto de quem quer adotar, quanto de quem quer entregar para adoção, ou de quem está abandonando. De entender os motivos e a situação e as oportunidades ou falta de oportunidades de vida que aquela pessoa está vivenciando para poder entregar um filho em adoção. Né? Ou Sim, sim. por que a pessoa quer adotar? Ninguém pode adotar porque quer fazer caridade. Né? São as motivações. A gente tem que entender o real motivo da pessoa querer adotar, porque senão, daqui a pouco, na hora que começar a dar trabalho, porque às vezes a pessoa quer um bebê perfeito. E nem o filho Tem muito biológico é isso. perfeito. É, E na hora que começa a dar trabalho, quer devolver. é como se fosse Quando a adoção pega não uma é. caneta. E É, ninguém quer um perfil. Eu quero um bebê branco, menina, dos olhos claros, cabelo liso. Eu já tive esse tipo de pessoa querendo esse tipo de perfil.
certo. Se a criança tivesse o cabelo anelado, não servia, sabe? Como se fosse uma mercadoria que você vai numa prateleira de loja e escolhe. Não é isso. Você está proporcionando uma família para uma criança. E você tem que adotar aquela criança e ser adotado por ela, porque é um processo de via de mão dupla, e entender que chora, dá trabalho, vai ficar sem dormir, vai ter Sim. febre, vai adoecer. Né? Então, é muita complexidade e muito detalhe, muita sutileza que tem que ser avaliado caso a caso. Né? Meus alunos E, falam a minha frase preferida: cada caso é um caso. Né? E a gente tem que entender. sim, Eu não sei quem que está falando aqui, lindinha, fofinha e bela. Bem, uma Bela. história de violação grave ou doação da criança, de uma família excluída socialmente e pelo Estado. E é muito complexo mesmo, bem complexo. E é isso, sabe? Porque tem tantas nuances num processo de adoção que a gente não pode simplificar e falar assim, tem que mudar a lei. Tem que mudar os paradigmas, tem que mudar as perspectivas das pessoas que querem adotar e de entender que o perfil das crianças disponíveis para adoção não é o perfil do filho perfeito. Filho perfeito nem o biológico é. Né? Não é, não. E eu acho que a Toda gente tem que criança ter dá mais trabalho, tolerância. Sim, cresce, dá problema, e não é porque é dá. adotivo que dá problema. Né? Neuziane, assistente social do Tribunal de Justiça. É isso aí, Neuziane. Colega aí, ó, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. São Uhum. questões que a gente vivencia e é muito complexo mesmo. São muitas nuances e muitas questões por trás de uma adoção. Não é uma coisa que vai lá, adota e pronto, e já dá a sentença e resolveu. Né? Tem que ser complexo. Não dá para Sim. simplificar o processo, porque senão nós vamos começar a ter muito mais devoluções de crianças do que a gente já tem. Né? Aí Que é uma questão extremamente dolorida e doída no processo. Né? É sim, mais uma muito rejeição, traumático. mais uma questão de rejeição para aquela criança, para aquele adolescente. Então, tem que ser com muito critério e muito cuidado mesmo. E me veio na mente, né, muitas vezes a arte imita a vida e vice-versa, né? Está Uhum, passando a novela onde fala da manipulação, né, dos óvulos, né? E uhum, tá tendo, né, uma briga acerca de quem é a mãe, uhum, né, da criança que foi. Para quem não está acompanhando, só sintetizar aqui. A médica manipulou os óvulos e a mãe, que era a mãe que fez que teve a gestação, está requerendo a filha, enquanto a biológica descobriu. Então, eu gostaria que, nesse caso concreto, é, você, enquanto psicóloga jurídica, como é que poderia estar minimizando os impactos? Talvez aí, né, naquela época, salvo engano, na primeira apresentação da novela, não existia a figura da guarda compartilhada. Né? Você acha que uhum. nesses casos a guarda compartilhada seria uma solução para minimizar os impactos de ambas as mães? Poderia ser. Já, mas aí ia ter que Uhum, ver se era possível, se seria possível diante da maturidade das duas. Né? Porque no caso uhum, concreto, especificamente esse caso da novela, a mãe uhum, que gerou, né, que teve a gravidez, que gerou o sim. bebê, ela pagou por esse processo, pagou por uma e não é barato, né? E é uma Não. situação de um desejo muito grande que ela tinha de ter o filho, e ela paga Sim. por isso e paga por um sigilo absoluto e por pelo menos foi essa a promessa que a médica fez, né? O problema nesse Uhum, caso é que a médica errou.
Foi uma questão sim. ética médica que foi ferida muito gravemente, né? Porque ela manipula como ela deveria manipular mesmo. Se ela não tivesse manipulado os Uhum, óvulos, ela não teria feito bebê, né? A manipulação do óvulo sim. é Uhum, o necessário. Mas o problema foi ela ter feito isso com pessoas que ela sabia quem eram e que acabaram descobrindo que tinham essa criança, né? Então, a, a, uhum, a biológica, a mãe biológica, não poderia ter ficado sabendo. E a mãe que gerou, a gestacional, ela também não poderia ficar sabendo quem foram os doadores, né? E a dor da mãe biológica é saber que ela doou os óvulos com o intuito de ser anônimo também, e ela assina um documento. A questão legal eu acho que é muito clara, né? uhum, A questão legal, quem ficará com a mãe é a mãe gestacional. Mas a dor da mãe uhum. biológica ao saber que tem um filho que foi gerado com material genético dela e do homem que ela amou e que não está mais, né, que faleceu, essa é a dor maior, né? Saber que tem um filho que ela não queria ter tido, mas ela doou os óvulos, né? Legalmente ela não tem nenhum direito, mas é uma questão ética muito séria e eu proporia a guarda compartilhada. Eu não sei se elas teriam a maturidade e a convivência necessária para isso, né? Para esse tipo de convivência, né? É muito Teria que fazer um. complexo. Em função da É dor, muito né? Do complexo. emocional. É, Teria que ter nossa, muitas eu costumo conversas com falar, as né? duas para poder entender. A, Perguntando aqui, a trabalho Lidinha, remoto durante a colega, pandemia. academia, isso. É, Trabalho remoto e durante a pandemia é uma como é que está dificuldade, sendo, né, o um seu trabalho? desafio. Porque um desafio, né? Sim. Como é que Porque você está dando aula online? Como é que está seu atendimento aula na online, questão, na questão do fórum? Você está atendendo por videoconferência? Como é que é feito? neste momento nós ainda não estamos atendendo por videoconferência. O Conselho Federal Sim. orientou, né, da gente não atender por videoconferência em função da complexidade do que a gente atende mesmo, né? Um trabalho por videoconferência, diante da complexidade do nosso trabalho, ele perde o valor, inclusive legal. Porque eu posso estar conversando, igual nós duas estamos conversando aqui, eu sei que você está aí, eu estou aqui. Mas você não sabe se Sim. tem alguém aqui do meu lado me pressionando, me coagindo para eu falar alguma coisa, no caso do trabalho, né? Se a gente lida com Uhum. questões de violência doméstica, de alienação de crianças, né? É muito complexo a gente falar com uma criança por videoconferência com a mãe do lado, com o pai do lado, né? Ou com um advogado Uhum. que esteja aí orientando de alguma forma. Então, é muito complexo atender por videoconferência. O que a gente está fazendo são contatos e avaliando os processos em termos de urgência. Em caso de extrema necessidade, a gente atende presencialmente, né? Mas em caso de extrema necessidade, de Olha só. risco. Uhum. Né? A Renata Santiago perguntou sobre, né, voltando um pouquinho Multiparental. ao assunto, é isso, voltando um pouco sobre a questão do Poderia ser caso da uma outra, novela. uma outra da novela. Poderia ser uma outra opção, a multiparentalidade, mas aí as duas teriam que aceitar também a multiparentalidade e registrar a criança em nome das duas, e aí, de qualquer forma, teria que ter uma guarda compartilhada com a possibilidade da multiparentalidade no registro do nascimento, né? Mas aí também Uhum. como cada caso é um caso, né? A gente teria que fazer todo um estudo do processo para ver se haveria essa possibilidade, se as duas aceitariam essa, essa solução,
né, processual, que poderia ser uma boa Sim. solução, caso as duas aceitem, É, né? eu acho que Que na seria época da mais novela também viável. não era possível, né? Não era possível. É, Agora no remake, né, que a é. gente costuma, né, a ver com outros olhos, né? O interessante é que eu falo que a vida imita realmente a arte, né? Tivemos casos Sim, da novela Mulheres Apaixonadas, que relatou muitos casos em que a psicologia forense poderia atenuar, né, os desgastes que aconteceram com os personagens. Mas sobre a uhum. questão no âmbito jurídico, existe, né, as falsas memórias. Primeiro, eu gostaria que você explicasse para quem não tem o conhecimento o que seriam falsas memórias, né? E como que você acha que a psicologia pode atuar nessa esfera? Bom, isso é um tema extremamente complexo também, porque tem várias correntes sobre falsas memórias. Falsas Uhum, memórias seriam até nós adultos, várias pessoas, no dia a dia, a gente desenvolve falsas memórias. É aquela história de uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade, né? E sim. às vezes um fato que acontece, um fato real acontece, por exemplo, a gente sai na rua e presencia um acidente de trânsito, né? Eu vou ter uma versão do fato, Sim. você vai ter outra. E na hora que Uhum. nós duas conversarmos sobre o fato, a sua versão passa a ser verdade para mim, mesmo não sendo real. Às vezes, no impacto da emoção, você pode falar, por exemplo, que o carro era amarelo e o carro era verde. Uhum, E uhum, para mim, que estava presente, que vi o fato, eu não lembro direito, mas eu achava que era verde, mas você está falando é amarelo mesmo. E aquilo se torna, o carro passa a ser amarelo para mim. É uma falsa memória que, em função da emoção, né, passa a ser verdade. Então, isso uhum. acontece muito com crianças, né? Se acontece com adulto, que dirá com criança que ainda estão em fase de formação, de desenvolvimento, né? Por Uhum, exemplo, se a mãe ou o pai ou alguém de cunho afetivo próximo conta uma história para ela, quando você era pequeno, eu te carregava e fazia isso e aquilo, e eu que trocava suas fraldas, eu que curei seu umbigo, vamos supor, criança não lembra. Mas para ela aquilo não se tem torna como. verdade, porque foi a avó que contou, então aquele afeto pela avó, ela nem possibilita a questionar que aquilo seja mentira, ou que aquilo não seja real, não seja verdade. Né? Então aquilo se torna, mesmo que não tenha sido a avó, às vezes a avó trocou, às vezes a avó curou o umbigo, foi do primo, não foi dela. Né? Mas Uhum, como a avó contou, aquilo se torna uma verdade e ela passa a assumir aquilo como uma memória. Então, na minha cabeça, eu lembro que foi minha avó. Que lembra? Como que lembra? O umbigo cai com 7 dias de nascido, nem memória de registro a gente tem ainda, né? Então, são é coisas verdade. que podem acontecer. Então, isso eu estou falando de uma coisa super simples, né? De um fato que não vai trazer nenhuma interferência na vida afetiva daquela criança. Mas às vezes a falsa memória pode ter uma interferência afetiva muito poderosa. Né? Por exemplo, no caso de separação dos pais, quando a mãe fala mal do pai, ou vice-versa, o pai fala mal da mãe. Você faz igual sua mãe fazia isso com você, sua mãe fazia isso com você, e aquilo se torna uma verdade. E a pessoa passa a ter raiva porque a mãe fazia determinadas coisas e não fazia. Que não fazia, que era Uhum, mentira, mas se torna verdade e passa a ser uma memória. Então é muito difícil a gente avaliar se a memória é real ou falsa.
Porque ao Uhum. conversar com uma criança, ela fala daquilo como se fosse verdade. E para ela Não, e é verdade. Para ela é real. Para ela aconteceu. Então é muito difícil você falar assim, não, isso não aconteceu. Quem sou eu? Eu não estava lá, eu não testemunhei, eu não posso dizer se é verdade ou não é. Verdade é uma questão para a psicologia que é altamente subjetiva. Na sua história de vida, você tem os seus fatos. Alguns podem não ter acontecido e podem. Ou alguns você se lembra porque viu fotos, ou porque alguém te contou, mas para você são os fatos da sua vida. E quem sou eu para poder questionar ou desrespeitar a sua verdade? Porque a verdade, é o que é verdade para o outro. Então, se o outro tem verdade, eu não posso desmentir, eu tenho que respeitar aquilo como verdade do outro, mesmo sendo uma falsa memória. Isso é muito difícil e muito sutil também, né? Como tudo no trabalho da psicologia, né? A gente lida com a cabeça das pessoas, e a cabeça das pessoas é um campo vastíssimo que tanto pode atuar para o bem quanto para o mal, né? E é a linha é muito tênue, né, para conseguir um muito, equilíbrio, muito, né? muito. E, nossa, Então, é um. o que tem que seguir a nossa técnica, né? A psicologia enquanto Sim, ciência, a gente tem que seguir sim. a questão do respeito à verdade do outro. É o que é verdade para o outro, é a Uhum. crença do outro, é a verdade do outro, e eu tenho que respeitar essa crença e essa verdade do outro, né? E Assim como no fazer. direito, Só que o sim. direito vai pela objetividade e a psicologia pela Não, subjetividade, mas eu né? queria só fazer um paralelo, porque existe, né, os princípios tão consagrados do direito e tem os princípios da psicologia, tá? E um deles, Sim, né, que a verdade tem que ser, né, do paciente, aquela verdade você tem que saber respeitar. Isso é muito sim, importante, porque vira quase um mantra, né? é, Se assim posso sim, dizer. sim. E é o respeito à verdade do outro. E aí, Hum, na psicologia jurídica, que a gente está num campo objetivo, o que a gente tem que sim. fazer, né? Se a gente pode falar, se tem que fazer, mas o que a gente busca fazer é procurar Uhum, com que a pessoa, dentro dessa verdade dela, ela tenha uma qualidade de vida melhor a partir de uma situação processual, né? Então, que o juiz decida o que for menos cruel para aquela pessoa, ou menos pesado, ou menos penoso para aquela pessoa, né? Que nem sempre é o que é melhor, né? A gente uhum, não pode falar o que é melhor, mas é o que é menos penoso às sim. vezes, o que pode ser menos Assim, prejudicial para ela, dentro da verdade dela, dentro do que ela vivencia, dentro da realidade dela, né? Que a gente não pode fugir da realidade da pessoa. Eu não posso querer que uma pessoa que ganha um salário mínimo pague 2 salários de pensão, né? A gente tem que agir dentro da realidade, dentro o binômio, do, do, da possibilidade das necessidade, pessoas, né? Da necessidade, da possibilidade. necessidade, é o E aí, binômio. isso vale para todos os âmbitos, não só para a questão, eu falo pensão porque é uma coisa mais concreta, né? É uma ação de Uhum, alimentos, mas em todos os outros aspectos. Para uma criança, por exemplo, é importante ela ter convivência familiar. Isso é um direito consagrado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela tem que ter uhum, o direito à convivência familiar. Como, como garantir esse direito para essa criança com um pai abusador, confirmadamente abusador? Não tem como a gente fazer isso. Então a gente procura uma convivência familiar que seja ampla,
Os avós não têm nada com isso, os tios não têm nada com isso, os primos não têm nada com isso e podem garantir esse direito à convivência familiar, até com esse pai. Desde que a criança seja protegida. Né? Tá Desde falhando que... um pouquinho para mim, mas eu consegui né, entender o contexto da sua resposta. E, assim, dentro, né, da esfera, né, de falsas memórias, um outro tema, eu falo que a live vai ser com temas que geram curiosidade e também opiniões diversas. Eu acho que isso faz parte da democracia, justamente que a live demonstra ser um espaço para a gente poder estar debatendo algumas questões atinentes à psicologia jurídica. Uma delas, da qual eu tenho muitas assim, dúvidas, é sobre questões de alguns magistrados, eles inserem no processo como prova cabal, ou muitas vezes prova acessória, se assim posso dizer, as provas, né, as psicografadas. Dentro da sua experiência, qual a sua opinião sobre esse tipo de prova no processo? Ô, Luana, é muito complicado e muito sutil também a gente falar disso, porque isso envolve crença. Sim. Isso envolve crença religiosa. Né? Uhum. Então, vai depender de quem está apresentando essa prova. Se essa prova é da crença daquela pessoa e o magistrado concorda com essa crença, ele pode utilizar. Né? Mas se não for, ele não vai utilizar. Vai de acordo com a crença e com a espiritualidade de cada um. Né? No caso, por exemplo, se fosse uma outra questão, por exemplo, uma questão ligada a uma crença de matriz africana, eu nunca me deparei com isso também, não. De prova psicografada no processo. Mas tem magistrado que aceita. Porque envolve a crença da pessoa. É aquela história que eu estava falando da questão do respeito à verdade do outro. Se o outro apresenta como prova e acredita naquilo como prova, e o juiz confere como prova aquela prova psicografada, quem sou eu? Ou quem é qualquer outra pessoa? Agora, se o advogado da parte adversa não acredita, ou a parte adversa não acredita, ele pode descontextualizar a prova, pode desqualificar a prova. Agora, se ele acredita também, o processo segue. Né? O processo segue. Eu acho que vai depender da crença individual de cada advogado, de cada magistrado, de cada pessoa. Não é uma questão da psicologia. É uma questão da espiritualidade. Não é uma questão da ciência da psicologia. Né? Então, é uma questão... eu me deparo em consultório ou mesmo no fórum com pessoas das mais variadas crenças. Né? E eu não posso, enquanto psicóloga, eu não posso impor o que eu acredito enquanto crença espiritual para o outro. É a minha crença. E eu tenho que respeitar a crença do outro, porque é a verdade dele, é a crença dele. Né? Dentro da verdade e da situação dele. Então, se ele acredita que a pessoa que faleceu psicografou a carta, quem sou eu para duvidar? É a crença dele, eu não posso criar um embate com a crença religiosa e espiritual dela. Não é esse o papel da psicologia. O papel da psicologia é: você acredita? Ótimo. Então vamos na linha que você acredita. E eu vou respeitar o que você acredita. Se não, daqui a pouco, se eu for
evangélico, eu só vou atender evangélico. Se eu for católico, eu só vou atender católico. Se eu for espírita, eu só vou atender Uhum, espírita. E não é isso que é a psicologia. Psicologia é muito além disso, né? A psicologia, ela está para sim. além das questões religiosas. A gente trabalha com a espiritualidade da pessoa, mas não com a crença. Eu não posso criar um embate da crença, a menos que a crença esteja fazendo mal para ela, mal de Uhum, forma emocional. Por exemplo, se ela está tendo alucinação ou está entrando num processo de alguma questão que possa estar levando a uma depressão, alguma outra questão. Mas aí não é da jurídica, é na clínica, né? Então, são uhum. coisas que a gente vai avaliando e pontuando ponto a ponto, caso a caso. Mas é respeito a muito a crença e a espiritualidade daquela pessoa. Então, eu não posso falar assim, isso tem valor legal ou não tem valor legal. Uhum. Vai variar de acordo com o magistrado. Se o magistrado acredita e dá valor legal para aquela prova, ela pode ter valor, né? Se Não, a não, pergunta, ele desconsidera a a prova, né? pergunta, assim, no caso, eu achei pertinente falar, porque há muita, assim, desinformação acerca desse tipo de prova. Por mais que Uhum, existam juízes que são decisões isoladas, ainda não é muito usual, né? Eu uhum. acredito Eu que nunca, a em vinte e psicologia. seis anos de fora, eu nunca vi. Nunca vi, pois é. Nunca Não, vi. eu queria realmente saber, né, sobre a sua experiência, até sobre, no caso de você se deparar, né, que qual seria a conduta de um psicólogo forense no sentido de estar auxiliando, porque uma prova psicografada, ela, como você mesmo disse, ela causa um embate. Aí a parte Uhum, ex-adversa vai questionar e vai entrar em recurso, obscuridade da ascendência e por aí vai, né? é. Então, é algo Aí a bem, psicologia entraria e falaria assim, sim, tá, você acredita nisso? Você tem uhum, certeza disso? O outro não acredita. Então, vamos desconsiderar, uhum, vamos pegar outras provas que possam ser validadas de fato, mas não é papel da psicologia entrar na questão da prova. A psicologia vai certo. tentar fazer por um outro viés, pela questão de como Uhum, aquilo está fazendo impacto no emocional daquela pessoa, né? Como aquilo sim. vai impactar e vai modificar de alguma forma o comportamento, o sentimento e o pensamento dela. E você, né, durante a sua fala, falou com muita propriedade sobre o respeito à crença, né, a Uhum. tolerância das Tá mais religiões e da. faltando. Desculpa, como? Não te ouvi. É o que tem faltado mais é tolerância nas pessoas. Eu acho que Sim, sim, é um dos as pontos que a pessoas, gente tem sofrido muito. As pessoas estão muito intolerantes com o que é do outro, muito. né? Justamente, a falta de respeito está reinando. E eu Uhum, gostaria, né, que você falasse um pouco, né, nós estamos aí num caso polêmico que ganhou um grande destaque da mídia sobre o tio, né, que estuprou a criança, né, a sobrinha de 6 anos, né, ou uhum. melhor, de 10 anos, a engravidou. E você, enquanto psicóloga jurídica, é, qual que é a sua ótica sobre esse lastimável caso? E lembrando, eu não sei, eu vi agora há pouco um vídeo, né, onde ele acusa que o avô e o filho do avô também praticavam conjunção carnal com a criança. Eu queria que você Uhum. falasse um pouco sobre este caso. São os casos mais que dão mais polêmica mesmo. Esse caso especificamente é muito, muito delicado, porque é uma criança.
né? Uma sim. criança que foi abusada e sofreu uma violência. Concordo, viu, Reusiane? Daria uma live para cada tema desse, viu, Luana? A Neuziane está falando que daria uma live de temas tão complexos que daria uma live Concordo para cada um. também, É, concordo. São é, assuntos densos, mas é importante serem e esse esclarecidos por quem tem especificamente, conhecimento. Sim. uma criança que foi violentada e machucada e é, vitimizada dos 6 aos 10 anos. Aos 10, engravida, fruto de uma violência, né? E dá essa repercussão toda em função de uma autorização para um aborto, né? Porque se ela não tivesse engravidado, seria uma a mais das crianças que sofrem violência doméstica todos os dias no nosso país, né? Não só no nosso país, mas no mundo. Se ela não tivesse engravidado, a denúncia não teria sido feita, né? A gravidez é o que Uhum. denuncia a violência que ela sofria. E com autorização para um aborto legal, né? Porque qualquer mulher Sim. teria o direito a ter um aborto por ser fruto de uma violência, de um estupro. Ela Uhum. corria risco de vida, né? Uma criança de 10 anos não tem corpo físico, biológico formado para passar por 9 meses de uma gravidez, passar por um parto e todas as questões que nós mulheres sabemos, hormonais e de transtornos que uma gravidez traz. Ainda mais uma gravidez fruto de um abuso, fruto de um estupro, fruto de uma violência, né? Ela Uhum. consegue autorização, o Estado se nega, ela tem que viajar mais de 1.000 quilômetros com a avó para fazer o aborto em outro estado, num outro lugar, e é acusada e massacrada mais uma vez por um grupo de fundamentalistas religiosos que a acusam e que a denunciam como assassina. Agora, ela tinha que levar essa gravidez até o fim e doar a criança para adoção. Gente, quem em sã consciência dá conta de levar uma gravidez fruto de violência até o fim, tendo maturidade, ainda sendo uma criança de 10 anos, ela não decidiu, ela não tem maturidade, ela está em desenvolvimento, ela não tem maturidade, ela não decidiu ser abusada dos 6 aos 10 anos. Ela não decidiu ser estuprada dos 6 aos 10 anos. Ela não decidiu ficar grávida aos 10 anos de idade. Ela não decidiu que ia fazer um aborto aos 10 anos de idade. Tudo foi decidido por ela. Decidiram por ela. Ela não decidiu nada disso. E ainda passar por todo o processo. Ela teve que chegar na clínica dentro de um porta-malas de carro, gente. É o fim dos tempos mesmo. Eu tô assim, É o chocada com fim. esse caso. É o fim É o fim também. Nossa, da tolerância, do arrepia. respeito ao ser humano, ao outro. Né? E é falar de um lugar que a gente não conhece. Graças a Deus, eu não fui violentada e não engravidei de uma violência. Né? Não passei por isso. Mas pessoas que nunca passaram e querem acusar uma criança de uma situação tão cruel como essa menina passou. Eu não sei o que essa menina vai viver na vida e que referência ela vai ter de família na vida dela. A vontade que me dá, né, assim, como pessoa, como ser humano, não como psicóloga, não como de pegar essa criança e botar ela no colo. Botar ela no colo e cuidar dela. Eu acho que o que ela mais precisa agora é de afeto, né? E É de não de ser amor. acusada. É de amor, é de afeto, é de acolhimento, é de Uhum. cuidado. É cuidar dessa criança, Sim. né?
E essas pessoas têm que ser punidas de alguma forma, porque é chegar no máximo da violência e do desrespeito ao outro ser humano, sabe? É o que a gente está falando. Eu posso ser contra o aborto, não sou a favor do aborto. Mas quem sou eu para Uhum. decidir por outra pessoa? Né? E no caso de uma criança de 10 anos de idade, que não sabe nem. Coitadinha. Ela não sabe nem. Ela fala. A fala dela, ela só queria se ver livre para voltar e jogar futebol de novo, para correr debaixo do pé de manga, né? Como diz. É muito cruel a situação. E Muito, eu muito. só tenho pedido, sabe, para que as pessoas consigam cuidar dessa criança e que ela possa Sim. superar esse trauma e essa violência sofrida de tantas violações, de tantas violências que ela sofreu, que ela consiga ter resiliência necessária para superar e passar pela vida, porque eu não sei como que ela vai chegar em casa, como é que ela vai ser recebida, né? Muito... Causa um trauma. Eu falo assim, por experiência própria, eu não fui violentada sexualmente, recebi outro tipo de violência doméstica, mas isso, eu já adulta, né? É um trauma que, que a gente assim fica se questionando, né? Uhum. Até que ponto a falta de respeito e a, a falta de caráter, né, imperam. E uma criança de 10 anos, correndo risco de vida, ela não merece passar por mais desabor, mais intolerância. Essa é a minha opinião. Não sou psicóloga, mas eu acredito muito que Mas é gente, Luana, quando a gente sou tem gente, esse sentimento de sim, ser gente, sabe? Eu acho que está faltando isso, as pessoas estão perdendo a humanidade, a sim, humanização, a sabe? Está humanidade. perdendo o que há de humano dentro das pessoas, é que está faltando, em função de de um fundamentalismo, de um fanatismo, de algo que se perde aí, Sim, perde da humanidade mesmo. E é muito duro justamente. ver a gente passando por isso, e eu acho que isso é tão retroceder no tempo, sabe? Eu acho que a gente já tinha avançado tanto nas pautas de luta pela vida, sabe? De luta pela mulher, e eu acho que isso é retroceder tanto que me causa meio pânico mesmo do para onde essa Não, humanidade está caminhando, sabe? Causa causa, asco. sim, ojeriza, mal-estar, indignação. Eu estava até na Cláudia aqui, ó, procurando um filtro para poder colocar uns coraçõezinhos aqui, sabe? Mas eu não estou achando o filtro. Enfim, vai ficar sem filtro mesmo, porque eu queria deixar uns beijos e uns corações. Gente, encham as lives de coração, porque nós precisamos de amor, de É. compreensão e principalmente de respeito e tolerância. E É. complemento a minha fala com reciprocidade. Essa eu acho que é a bola da vez, é a reciprocidade. Empatia. Empatia, É se colocar no empatia. lugar do outro. Isso. Se colocar no lugar do Muitos outro. corações, gente. Muitos corações. É empatia. É, se, Sejamos se empáticos, colocar. né? Sim, sim. Ana, nós olha só, nós já estamos chegando ao fim. A, a Ó, eu tava querida, tentando achar os coraçõezinhos aqui. os corações, mas enfim, também estava tentando achar, mas o mais importante é o que está dentro do nosso coração. Não, esse filtro aqui ficou muito artificial, Ave Maria. Não, deixa assim, o melhor é o natural, né? Que a gente possa espalhar boas energias. Adorei os corações, Ana. Querida, nós já estamos chegando ao fim da live.
Infelizmente, como diz a Lídia, ela falou que, né, cada tema daria uma live, porque foram assuntos densos, mas eu acredito que foram muito bem explicados pela doutora Ana Cláudia. Se surgir alguma dúvida, gente, é só enviar um direct, que eu tenho certeza que ela vai responder com o maior carinho. Na hora que eu ler, que eu consegui ler, porque a vida está corrida, né? Nesse tempos de pandemia, mas assim que eu ler, eu respondo com o maior prazer. Não, muito obrigada, foi, assim, Ana. Foi uma delícia conversar com você, viu, Luana? A gente pode marcar outro, se você quiser, depois. Sim, será um prazer tê-la conosco. Saudades de Viçosa. Saudade, que Deus te abençoe, minha querida. Olha só, queria, gente, antes de encerrar, agradecer principalmente a convidada, Ana Cláudia. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Vida longa, Deus te abençoe. Obrigada, Carol. Amém. Amanhã, pessoal, eu vou receber a querida Eunice Nogueira, que vai falar sobre voluntariado, um caso de amor ao próximo. Ela tem um trabalho fantástico em Viçosa, tem uma história de vida, de superação diária. Pois é. Vou fazer de então, tudo gente, assistir. o encontro vai ser memorável. Espero vocês amanhã às 19 horas. Lembrando que assim que eu encerrar a live, eu vou disponibilizá-la no meu IGTV e ainda essa semana eu prometo subir para o YouTube. Eu estou até com alguns vídeos para serem uplados, mas devido a outras questões de trabalho, eu ainda não consegui colocar, mas prometo organizar tudo essa semana. Ana, queria que você fizesse as considerações finais e deixasse uma mensagem de carinho, de alegria, de boas energias, que eu sei que você tem de sobra, para esse povo que está aqui conosco, que ainda vai nos assistir, porque sabemos que estamos passando por um período tenebroso, conturbado, mas que não possamos deixar a esperança de lado, porque ela não morre nunca. Não, e não pode, né, Luana? Eu queria agradecer a todas as pessoas que entraram, né, que nos prestigiaram, meus alunos que estão aí, meus ex-alunos, minhas alunas, minhas ex-alunas, minhas amigas de Viçosa que eu estou vendo aí também, e agradecer a presença e o prestígio, né? Porque eu acho que parar para assistir uma live ultimamente é um prestígio, né? E deixar essa mensagem, né? Que a gente tem que procurar ser empático, respeitoso e amoroso em tudo que a gente faz. É fazer com amor, fazer com cuidado pelo outro. Eu acho que essa é a mensagem, essa é meu lema de vida, sabe? É fazer com amor pelo outro. Fazer as pessoas que passam por mim saírem com um pouquinho mais de afeto. Eu acho que é por aí, né? Esse afeto que nos move, que nos afeta e que afeta o outro. Né? É isso. E esse afeto é que me traz até aqui hoje, né, Luana? Porque foi pelo afeto que você me convidou, né? E eu acho que nada paga isso. Né? Nada paga isso. A recíproca é verdadeira, porque... de todo mundo e a sua disposição também para a gente fazer outra. Sim, olha, a querida, a sua colega de profissão está sugerindo uma pessoa. Vou entrar em contato com você via direct. Pessoal, mais uma vez, obrigada pela presença. Ana, querida, tenha uma excelente noite. Que Deus te abençoe. Espero revê-la em breve. Vamos buscar aquele café e aquele chá. Um beijo, fique com Deus, gente. Certeza. Muito obrigada. Beijo. Sim. Eu que Beijo.